O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse hoje buscar negociações imediatas para que os norte-americanos adquiram o controle da Groenlândia, mas negou que vai usar força para isso. As declarações foram durante o discurso no Fórum Econômico Mundial de Davos, na Suíça. Vamos ver esse momento. Would be, frankly, unstoppable, but I won't do that. Okay, now everyone's saying, oh, good. That's probably the biggest statement I made because people thought I would use force. I don't have to use force. I don't want to use force. I won't use force. All the United States is asking for is a place called Greenland, where we already had it as a trustee, but respectfully returned it back to Denmark not long ago after we defeated the Germans, the Japanese, the Italians, and others in World War II. We gave it back to them. Conosco a especialista em Direito Internacional, Priscila Caneparo. Professora, bem-vinda. Boa tarde. Bom, o que dá para entender desse discurso do Trump, né? Ele diminui um pouco o tom porque havia e há ainda um receio de uma entrada bélica, né, para tomar esse território. Diz que isso não vai acontecer, mas de qualquer maneira mantém a pressão sobre a Europa. Mais uma vez, boa tarde. Boa tarde, Diego. Boa tarde a todos que estão nos assistindo. Então, o que a gente observa nesse discurso, por mais que nós saibamos da inconsistência muitas vezes do que o Trump fala e do que ele faz, é que não existe uma perspectiva de justamente ter o boots on the ground, basicamente uma invasão à Groenlândia, primeiro ponto. E o segundo ponto que é pressionar justamente por um acordo. Tanto é verdade que a gente observa nesses últimos minutos que ele suspendeu a tarifa adicional que seria imposta aos países que, enfim, mandaram soldados, mandaram tropas e principalmente se posicionaram favorável a que a Groenlândia permanecesse como parte justamente da Dinamarca, de 10%. Então, o que a gente observa é que, muito provavelmente, a gente já tem, né, um esboço de um acordo em relação a essa área chamada de Groenlândia, né, controlada pelo governo da Dinamarca, e o que o Trump quer com isso? Eu acho muito difícil que a Dinamarca, de fato, venda a Groenlândia para os Estados Unidos, e a gente precisa voltar um pouco no tempo e lembrar que nos anos 50 a Dinamarca e os Estados Unidos fizeram um acordo em que possibilitaria com que os Estados Unidos tivessem bases militares na Groenlândia. Hoje os Estados Unidos só tem uma porque ele quer só ter uma, e de fato a gente não entende muito bem o que o Trump quer. A gente sabe que o Trump tem uma vocação pessoal para ter aquela parcela territorial, e a gente tem que lembrar que nesse ano, em 4 de julho, vão fazer 250 anos da independência dos Estados Unidos, e o Trump quer cunhar seu nome na história com essa ideia de territorialismo. Então, talvez seja muito mais uma ambição pessoal, e a gente está, né, enfim, esperando que esses termos de um futuro acordo com a Dinamarca saia, se é que é verdade, para que nós saibamos o que vai acontecer com essa parcela territorial. Mas, novamente, acho muito difícil que a Dinamarca ceda a pressão e venha vender a Groenlândia para o Trump. O que eu acredito é que vai, talvez, ampliar os poderes dos Estados Unidos naquele acordo que existia lá desde a década de 50. Então, a gente tem que aguardar um pouco para ver o que o Trump, de fato, vai querer com essa pretensão dele. Perfeito, Priscila. Estava vendo aqui, acaba de sair uma notícia, uma fala do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sobre este assunto. Trump disse ter definido com a OTAN a estrutura de um futuro acordo referente à Groenlândia. O republicano não detalhou como seria esse acordo. Trump se reuniu hoje com o secretário-geral da OTAN, o Mark Rutte. Ele disse que essa solução vai ser concretizada, se concretizada, será excelente para os Estados Unidos da América e para todos os países da OTAN. Ele escreveu isso na Truth Social, a rede social do próprio Trump. Com isso, o presidente disse ter decidido suspender as tarifas que entrariam em vigor no dia 1º de fevereiro, portanto, cancelando, né, a entrada de uma sobretaxa em produtos da Europa. Na semana passada, ele chegou a ameaçar impor 10% de tarifas à União Europeia se a Dinamarca não retribuísse o favor de anos entregando a área da Groenlândia. Então ele escreveu o seguinte: mais informações serão disponibilizadas conforme o andamento
andamento das discussões. O vice-presidente J.D. Vance, o secretário de Estado Marco Rubio e o enviado especial Steve Witkoff e outros, conforme necessário, serão responsáveis pelas negociações e se reportarão diretamente a mim. Ele também disse que há conversas sobre o chamado Domo de Ouro, projeto que funciona como um escudo antimísseis de múltiplas camadas, projetado para detectar, rastrear, interceptar mísseis antes que atinjam o território norte-americano. Estão sendo realizadas discussões adicionais sobre o Golden Dome no que se refere à Groenlândia. Mais informações serão disponibilizadas à medida que as discussões avançarem. Hoje, Trump havia pedido negociações e disse que não usará a força. Nós mostramos agora há pouco esse momento. Professora, o anúncio feito pelo Trump, de um acordo com a OTAN, a ver quais serão, as bases desse acordo. Pois é, Diego, e aí fica o questionamento, se de fato a gente vai ter um acordo militar, se a gente vai ter um acordo diplomático, se a gente vai ter um acordo comercial, ou se a gente vai ter um acordo de cooperação visando os Estados Unidos explorar justamente o que ele quer, que são as terras raras, basicamente da Groenlândia. Primeiro ponto que eu acho importantíssimo destacar é que a postura europeia com certeza influenciou também essa posição do Trump. Não apenas esse framework de acordo, esse projeto de acordo, mas também nesse momento que a Europa não se fez conivente com as ações do Trump. Até então, a Europa estava falando, bom, tudo bem, vamos ceder aqui, vamos negociar. A Europa fez o seguinte, aprovado inclusive hoje, não vamos mais ter aquele acordo com os Estados Unidos em relação ao tarifaço, para que nós possamos continuar com esse comércio, ainda que deficitário, com os Estados Unidos, para que o Trump não aplique esse tarifaço. A Europa voltou atrás nesses últimos dias, mais especificamente hoje, saiu a concretização dessa ideia, e a Europa se mostrou firme, posição que o Trump tem respeitado. Vídeo que aconteceu com a China, vídeo que aconteceu com o Brasil. Então, basicamente, esse posicionamento europeu, com a mais absoluta certeza, veio também influenciar essa posição do Trump. Um segundo ponto que é importante a gente destacar é que, pelo fato do Trump ter conversado com o secretário-geral da OTAN, a gente pode vislumbrar, sim, alguma perspectiva de privilégio para os Estados Unidos, vamos colocar assim. Por quê? Porque a gente sabe que o secretário-geral da OTAN tem um excelente relacionamento com o Trump, a gente costuma dizer que, inclusive, ele se submete às vontades do Trump, ele é um exímio admirador do Trump, então com certeza ele deve ter feito algo para ceder. Mas o mais importante aqui é que o Trump ligou esse domo de ouro, efetivamente, esse acordo da Groenlândia, e talvez tenha um cunho militarizado esse acordo. O que eu não acredito que seja o foco principal do Trump, porque, novamente, a gente sabe que os Estados Unidos tem um grande acordo com a Dinamarca para poder ter bases militares e defender, inclusive, a Groenlândia. Mas talvez seja essa a justificativa para o mundo que o Trump vai dar. Mas, Diego, o que permanece assim, em questionamento, justamente, é como vai ser, principalmente, a questão das terras raras groenlandesas. Por que eu falo isso? Para a gente ter uma ideia, colocando em termos concretos aqui, hoje a Groenlândia ela abriga a 8ª posição em disponibilidade conhecida de terras raras. Com o aquecimento global, com o degelo justamente desse território que compõe a Groenlândia, a gente tem uma prospecção que talvez ela venha ocupar o 2º lugar em disposição de terras raras. Basicamente, o Brasil sairia da 2ª posição, cairia para a 3ª e a Groenlândia estaria na 2ª. E a gente sabe que nas últimas décadas, a questão das terras raras também se transformaram, tão importantes quanto a disponibilidade de petróleo. Então, o que me causa alguma dúvida, algum questionamento, é como é que vai ficar essa questão. Se vai haver um acordo de concessão de exploração das terras raras da Groenlândia ou se não vai haver. Então, a gente tem que ficar atento para esses pontos que a gente sabe que o Trump não quer dar alguma perspectiva de andamento para um acordo que não traga lucratividade para os Estados Unidos e principalmente para os interesses pessoais dele próprio. Perfeito. Priscila Caneparo conosco, vai continuar aqui com a gente. Quem chega agora é Daniela Lima, nossa companheira diária. Dani, bem-vinda. Boa tarde. Bom, acaba de chegar a notícia, Dani, de que o Trump, ele anunciou na própria rede social de que chegou a um acordo, definiu com a OTAN a estrutura de um acordo para a questão da Groenlândia, mas ele não trouxe detalhes, A gente está aqui discutindo possibilidades. Boa tarde para você.
Boa tarde, querido. Muito boa tarde para a professora. Boa tarde para quem nos acompanha aqui no All News. Bom, Trump fazendo um anúncio à la Trump, né, sem revelar muitas coisas e deixando claro que o interlocutor era o mais bem disposto possível entre todos aqueles que estavam à mesa. O conselheiro-geral da OTAN, digamos assim, vem fazendo acenos seguidos a Trump numa atitude bem mais benevolente, bem mais submissa, eu até diria, do que, por exemplo, Ursula von der Leyen, a chefe, né, do Conselho da União Europeia, ou mesmo o presidente francês Emmanuel Macron, a primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni, também foi muito crítica às últimas posições de Donald Trump. Não escapou ninguém, né, dessa última saraivada dele. Ele conseguiu unificar a Europa numa espécie de resistência a esse cerco que ele vinha fazendo à Dinamarca. De todos os personagens envolvidos, era justamente o chefe da OTAN quem vinha adotando o tom mais parcimonioso com Donald Trump, e é com quem o americano disse que tratou aí das linhas gerais desse acordo com o secretário-geral Mark Rutte. A gente precisa agora entender exatamente qual é o acordo e se ele vai servir à Europa, né? Se não vai ficar... Porque Trump, ganhando ou perdendo, recuando ou não, ele sempre vai ter uma linguagem de quem levou a melhor. Isso a gente já aprendeu aqui, né? O americano, ele nunca dá uma estratégia como jogada no buraco, como um tiro na água, né? Ele sempre vai dizer que levou a melhor. É o que está aqui aparente. Essa solução, ele disse, concretizada, será excelente para os Estados Unidos da América e para todos os países da OTAN. Se concretizada, a gente precisa agora entender o que é exatamente, o que é efetivamente que ficou desenhado entre ele e Mark Rutte e saber se a Europa vai se dar por satisfeita e, por mais, para além de satisfeita, se isso vai ser suficiente para fechar essa cicatriz que está lançada nas relações entre os americanos e os europeus, sem sombra de dúvida. Sarza.